Walk 2, quando não há campo externo. Vimos que tem uma temperatura crítica, tal que se a temperatura for maior que a temperatura crítica, então não tem transição de fase. Se a temperatura for menor, tem uma transição de fase, quer dizer, tem duas medidas limites. Ou, equivalentemente, a pressão não é diferenciável, né? Bom, a gente não disse nada do que acontece na temperatura crítica. A gente só falou para a temperatura acima da temperatura crítica, temperatura abaixo da temperatura crítica. Muito bem, hoje então nós vamos provar que se há um campo externo, então essas medidas são iguais. Quer dizer, não há transição de fase. Isso completa então o diagrama de fase desse modelo. Então eu vou estudar hoje a situação em que o campo externo para fixar as ideias é positivo. Tá? E como beta vai estar fixo, eu vou omitir beta das notações. E o objetivo vai ser provar que a pressão é uma função diferenciável, tá, quando H é estritamente positivo. Tá? Na verdade, a gente vai fazer um pouco mais, vamos mostrar que ela é analítica. Então, o que nós vamos fazer é assumir que o campo externo assume valores complexos e não reais. Tá? Vamos admitir que ele assume valores complexos e estudar essa função em termos desse valor complexo. Então, vamos admitir agora que H vai assumir valores complexos. Vou estar interessado em discutir o comportamento assintótico, dizer lambda n. Bom, vou escrever beta uma única vez, beta H. E a gente viu que o comportamento da pressão, eu tenho que dividir aqui pelo volume e considerar uma sequência lambda n que está crescendo para ZD no sentido de Van Hove. Tá? Nós vimos, para definir a pressão, eu precisava considerar conjuntos que não tinham uma fronteira muito grande. Então, eu estou interessado em estudar o comportamento assintótico dessa função, tá? E mostrar que esse limite existe. Nós já vimos que existe se lambda assume valores reais, agora eu quero mostrar que existe se lambda assume valores complexos, pelo menos para um certo subconjunto dos complexos. Tá? E eu vou querer provar que esse limite é uma função analítica de gama, pelo menos no conjunto onde gama é positivo. E sendo analítico, então a restrição dele para os gamas reais positivos vai ser uma função suave. Tá? Então esse é o objetivo de hoje. Tá? Tá claro? Bom. Então aqui a gente começa com alguns problemas. Porque eu estou tomando o logaritmo dessa função. Tá? Agora, H assume valores complexos, então enquanto H era um real, essa função de partição era estritamente positiva e eu podia considerar o logaritmo dela. Agora, como eu estou considerando valores complexos, é possível que haja cancelamentos e que essa função de partição seja igual a zero e, portanto, que eu não possa definir esse logaritmo. Tá? Então, o primeiro teorema que a gente vai provar, bom, eu vou deixar para o final, é mostrar que Z lambda de n de H é sempre diferente de zero. Tá? Nesse, em H, tá? Então, estou tomando o plano complexo e eu estou interessado, tá,
Então, que eu vou chamar de H+, que é o conjunto dos H's nos complexos, em que a parte real de H é estritamente positiva. Então, esse vai ser um primeiro resultado, quer dizer, vai ser, na verdade, o resultado mais importante que a gente vai provar na aula de hoje. E a partir desse resultado e de certos resultados de análise complexa, a gente vai poder provar, é o que eu vou fazer agora, a existência desse limite. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou assumir esse resultado e examinar esse comportamento assintótico. Bom, então eu tenho Zn, que é uma função diferente de zero, então eu posso tomar o logaritmo dessa função, e eu posso também escrever Zn como o módulo de Z lambda n, de h, tá, vezes exponencial i, o argumento dessa função z lambda n de h, em particular tomando o logaritmo eu tenho que esse logaritmo é o logaritmo de z lambda n de h, mas aqui eu posso tomar i, o argumento de z lambda n de h, bom, mais 2 capi. Tá? Para qualquer 2 capi, isso vale. Eu só estou escolhendo uma região e como eu quero que o z seja real, para h real, k eu vou tomar igual a zero. Tá? Então, eu vou fazer uma escolha de uma dessas folhas. E vou pegar a folha k igual a zero. Aqui eu tenho. Então, até aqui... Então, estou interessado no limite quando isso vai... Quando o lambda n cresce, quando eu divido esse logaritmo por 1 sobre lambda n. Então, essa segunda parte aqui eu não preciso me preocupar. O que eu tenho que realmente me preocupar é com essa expressão. Tá? O que acontece? Bom, então vou fazer várias afirmações simples. Minha primeira afirmação, eu quero obter uma cota para z lambda n. Quero uma cota para o valor absoluto de z lambda n. H agora assumindo valores complexos. Bom, mas quem é... coisa que eu não falei, nós vimos que o limite da pressão não dependia da condição de fronteira. Tá? Então aqui a condição de fronteira mais simples é tomar condições de fronteiras livres. Então eu vou tomar condições de fronteiras livres. Tá? Bom, esse limite, quando o H era real, nós vimos, não dependia da condição de fronteira. Então, nós vamos mostrar que, para condições de fronteiras livres, isso aqui converge para uma função analítica. Tá? Então, qualquer outra função que fosse limite com condições de fronteiras diferentes ia coincidir na reta com essa função aqui. Então, nós teríamos duas funções analíticas idênticas na reta e, portanto, seriam iguais. Então, qualquer
função analítica que fosse o limite, tem que ser esse limite que a gente vai obter aqui. Tá? Bom, então, deixa eu só escrever aqui que eu estou tomando condições fronteiras livres e não vou mais carregar essa notação. Então, isso aqui é... Bom, H é complexo, então ele tem uma parte real e uma parte imaginária, e isso é... Bom. E esse objeto aqui, então, vai ser menor que eu tenho uma soma sobre... Quer dizer, eu vou ter aqui uma cota E a beta, o número de elos, vamos chamar de EN, o número total de elos de lambda n. Tá? Então, o que vai aparecer aqui, eu tenho condições de fronteiras livres, então são exatamente o número de elos de lambda n. Tá? Multiplicado por uma constante que é no máximo 1, tá? Vezes beta. Então, eu tenho uma primeira contribuição, que é beta vezes o número de elos. Aqui eu vou limitar essa expressão pela parte real de H. Tá, tem a parte real, mas a parte imaginária. O exponencial da parte imaginária tem módulo 1, então isso aqui eu vou limitar pela exponencial da parte real de H. Então eu tenho aqui a parte real de H vezes o número de sítios, que é lambda n. Então, eu obtive agora uma cota que é uniforme sobre todas as configurações. Então, eu tenho uma soma. Essa soma tem 2 a potência lambda n termos. De modo que eu tenho essa cota. Tá? Então, isso mostra que essa função, se eu tomar agora o logaritmo, se eu voltar para cá, se eu tomar o valor absoluto dessa expressão, bom, então deixa eu escrever. Isso aqui vai ser menor ou igual. Bom, o número total de elos é limitado pelo número total de sítios vezes 2 vezes d, que é o número de vizinhos que cada vértice pode ter. Então, isso aqui é menor que uma certa constante C0 se eu tomar uma região onde H é limitada. Tá? Então, se eu tomar o supremo em H num conjunto limitado, um conjunto compacto, isso aqui é uniformemente limitada. Então essa sequência, então a primeira afirmação é que essa sequência é uniformemente limitada. Tá. Bom, eu vou reescrever aqui, talvez, todas as propriedades. Então, 1 sobre lambda n, log de z lambda n de H é uniformemente, localmente limitada. Tá, localmente significando, uniformemente, localmente limitado, significando que se eu pegar para cada compacto fixo, então ela é uniformemente limitada nesse compacto. Essa constante só depende do compacto escolhido. Tá? Bom, uma segunda afirmação é que essa função Zn, bom, esqueçam os valores absolutos, é uma função analítica em H.
Porque, bom, a exponencial de h é uma função analítica, e aqui eu estou tomando combinações lineares. Então, para cada n fixo, essa sequência 1 lambda n log de z lambda n de h é analítica. Tá? Então, tem uma sequência de funções analíticas. Então, vamos tomar Gn de h. Eu quero evitar que essa função seja igual a zero. Eu preciso, para utilizar certos teoremas de análise complexa, que a sequência de funções analítica não assuma valores iguais a zero. Tá? Então, bom, em princípio eu não posso descartar que log de Zn assuma um valor igual a zero, que Zn assuma um valor igual a 1. Então, para evitar essa possibilidade, eu vou pegar a exponencial desse sujeito. Então, eu vou definir Gn de h como a exponencial de 1 sobre lambda n log de z lambda nh. Tá? Essa função Gn ela tem essas duas propriedades. Ela é uniformemente localmente limitada, porque as funções 1 sobre lambda n log são uniformemente localmente limitadas. Então, a Gn também é uniformemente localmente limitada. E a Gn é analítica, porque as funções exponencial de uma função analítica é analítica. Então, essas duas propriedades são herdadas pela função Gn que eu acabei de introduzir. Tudo bem? E agora, a sequência Gn tem essa vantagem que elas são diferentes de zero. Tá? Bom, eu tenho uma terceira propriedade, uma quarta, desculpe. Eu conheço o limite dessa função quando h assume valores reais. Tá. Então, Gn de h converge quando h está na reta, né, para exponencial de psi de h, onde psi é a pressão. Tá claro? Bom, agora vamos começar a utilizar alguns resultados. O primeiro resultado me diz que se eu tenho uma sequência de funções analíticas que é localmente uniformemente limitada, então subsequências elas são compactas, isso é, de cada subsequência eu posso extrair uma subsequência que converge uniformemente, localmente. Tá? Então, toda a sequência NK, eu posso encontrar uma subsequência
tal que a G lambda nk' vai convergir localmente, uniformemente, para uma função g til. Tá? Então, o fato dessa sequência de funções ser localmente, uniformemente limitada me dá uma compacidade. E o limite está caracterizado porque, como eu sei que para reais eu tenho essa convergência, essa função g til entre os reais tem que ser igual a essa exponencial. E conhecer uma função analítica na reta determina essa função analítica. Tá? Então, na verdade, eu tenho convergência. Tá bom? Então, a compacidade mais o fato de eu conhecer o limite na reta me garante convergência, porque eu tenho compacidade e tenho unicidade. Sim. Tem uma convergência, essa convergência que nós provamos aqui é pontual. Para cada H a gente tem essa convergência. Agora, essas convergências aqui são uniformes incompactos. Tá certo? Então, toda subsequência tem uma sub-sub que converge para uma função analítica. E essa função analítica é única porque nos reais ela tem que coincidir com essa função. Então eu tenho convergência. Então, na verdade, a gente mostrou que essa função GNH converge uniformemente, localmente, para uma função analítica g til. Tá. Bom, mas eu não estou interessado na convergência de Gn. Eu estou interessado na convergência do log de Gn. Bom, e para isso, quer dizer, o log de Gn vai convergir para esse log, mas para o log de g til, mas eu preciso poder tomar log de g til. Então eu preciso garantir que g til não é igual a zero, ou não assume o valor zero em um ponto. E aí eu tenho um segundo resultado de análise complexa que me diz que se eu tenho uma sequência de funções analíticas que está convergindo para uma função analítica localmente uniformemente, quer dizer, ou o limite é identicamente igual a zero, ou ele não assume o valor zero em nenhum ponto se as funções são diferentes de zero. Tá? Então, se eu tenho uma sequência de funções analíticas Gn que está convergindo para uma g til, onde as Gn's são diferentes de zero, tá? Então, ou o limite é identicamente igual a zero, ou ele é diferente de zero em todos os pontos. Bom, nós mostramos que ele é diferente de zero e não mostramos que não pode ser identicamente zero porque a gente conhece o limite entre os reais. Então, a função, o limite é diferente de zero, e se o limite é diferente de zero eu posso tomar o logaritmo, então eu tenho essa convergência dessas funções, dessa sequência de funções analíticas para essa, então o log converge para esse log. E isso mostra o que a gente queria provar, que aquela sequência converge para uma função analítica. Se ela é analítica, ela é diferenciável e, portanto, sendo diferenciável, não há transição de fase. Não, a gente sabe... Não, esse resultado anterior nos dava convergência para uma função analítica. Então, a gente já sabia aqui que g til era uma função analítica.
Tudo bem? Bom, então, se a gente puder mostrar que Z lambda de n é diferente de zero, a gente pode utilizar todas essas ferramentas de análise complexa para provar que não há transição de fase se o campo externo não for zero. Tudo bem? Está claro? Bom, então como eu disse, quer dizer, esse vai ser o tema da aula de hoje, mostrar que essa função de partição, quando h assume valores complexos, é diferente de zero. Quer dizer, e o que eu quero chamar a atenção aqui é para cada um dos teoremas que nós demonstramos, então temperaturas altas sem campo externo, temperaturas baixas sem campo externo, e agora nós vamos utilizar uma representação diferente, uma interpretação diferente dessa medida, dessa energia. Né? Para temperaturas baixas, a gente utilizou aquela representação em termos de contorno. Para temperaturas altas, utilizamos a representação através daquela tangente hiperbólica. E agora vamos ainda utilizar uma terceira interpretação diferente dessa energia. Bom, então vamos escrever quem é Zn de H. Então lembrem, eu estou tomando condições de contorno livre. Então vou representar isso aqui. Vou botar um menos 1 em todos os lugares e, portanto, eu vou herdar um mais 1, que vai me dar um beta n mais um h Vn. Vn é um conjunto dos vértices, é n o conjunto dos elos, das arestas. Tá, então, sigma de x menos 1 vai ser igual. Então, sigma de x, se for 1, isso aqui vai me dar 0. Se for menos 1, isso vai me dar menos 2. Então, eu vou chamar de z, vai ser exponencial menos 2h. Então, h, lembrem, é tal que a parte real dele é positiva. Então, essa transformação vai me levar h+ no disco unitário. Tá? Então, eu vou chamar de D, vai ser o conjunto dos Z complexos, tal que Z é menor do que 1. Tá? Quando eu pego uma H que tem uma parte real positiva, eu vou ser levado no disco unitário. Tá? Então, em vez de trabalhar com H, eu vou trabalhar com Z, e Z vai estar em D, nesse domínio. Então, bom, então, isso aqui vai ser Z, tá? A potência é o conjunto do x,
né? O conjunto dos x, tal que x, sigma de x é igual a menos 1. Tá? Porque se sigma de x vale 1, isso aqui é 0. Se sigma de x vale menos 1, isso aqui é menos 2. Então eu tenho exponencial menos 2h, que é o z. Então é uma potência de z. Então o z é o número de vértices em que o spin vale menos 1. Desculpa interromper, mas dá para fazer um modelo em que o sigma x e sigma y pertencem à esfera, bola? claro, claro. Tem vários modelos em que o sigma de x assume outros valores. E aí o produto faz o produto interno, assim, então faz uma Exatamente. operação. Você pode pegar a esfera, sigma esfera. E os resultados não são tão fáceis de provar. Não são muito mais difíceis. Boa, assim. Não, e muitos deles não foram provados ainda, quer dizer, são resultados em aberto. Onde liga o arco? Tá ligado isso? Tá ligado não, né? Tá um calor desgraçado, né? Eu tô sem luz, agora não tá não. Então, peguem seus casacos, porque tá quente. Muito bem. Tá certo. Então, vou voltar aqui. Eu tenho z a essa potência. Tá? E agora eu vou reescrever isso aqui, pegando todos os conjuntos, todos os subconjuntos de lambda. Tá? O lambda agora está fixo. Então, eu vou chamar todos os conjuntos. Vou fazer uma soma em todos os subconjuntos A de lambda. Tá? A vai representar os vértices em que sigma de x vale menos 1. Então, eu vou ficar com z a potência A aqui. E agora eu vou fazer uma soma sobre todos os sigmas, tal que sigma de x sigma tal que, não sei como é que eu vou escrever isso, sigma tal que o A de sigma seja igual, o A menos de sigma seja igual a A, e onde A menos de sigma vai ser o conjunto do x, tais que sigma de x é igual a menos 1. Né? Então eu fiz primeiro uma soma em A e depois, sobre todas essas configurações. E o que me aparece aqui é exponencial beta y vizinho de z, sigma y, sigma z menos 1. Tá? E eu ainda tenho exponencial beta vezes E mais H vezes V. Tá? E eu preciso mostrar que Z, que a função de partição é diferente de zero. Como essa exponencial é certamente diferente de zero, na verdade eu preciso apenas me preocupar com essa soma. Então o que me interessa é mostrar que essa soma Então, vamos olhar essa soma.
Tá? Isso aqui é uma constante que depende do conjunto A apenas. Tá? Então, o que eu tenho ali é um polinômio em Z. Tá? Tá certo? Então, vamos olhar quanto vale essa constante de A. Tá certo? Tá claro até aqui? Então eu tenho um polinômio em Z e eu quero calcular os coeficientes. Então eu quero calcular C de A. A é o conjunto. Então eu tenho aqui o conjunto A. Esses são os pontos que formam o conjunto A. Esses pontos são todos pontos negativos. Tá? A são os vértices em que sigma soma um valor negativo. Nessa soma, se sigma y e sigma de z assumem, eu estou fazendo uma soma sobre todos os vértices. Então vamos olhar essa soma. Sobre todos os vértices, não, sobre todas as arestas. Se sigma y e sigma de z assumem o mesmo valor, isso aqui vale 1, menos 1 dá 0. Então, não vai ter contribuição nenhuma. Já, se eles assumem valores diferentes, isso aqui me dá uma contribuição de menos 1, menos 1, menos 2 beta. Então, se eu olhar aqui nesse gráfico, se eu pegar x e y dentro de A, x e y vizinhos, e ambos pertencentes a A, eles têm o mesmo sinal, eu não vou ter contribuição nenhuma. Se eu pegar dois vértices fora de A, o elo que une esses dois vértices também não vai me dar contribuição nenhuma. Então, a única coisa que vai contribuir ali são os vértices que ligam um ponto de A a um ponto de A complementar. Então, esse C de A é igual a exponencial, eu tenho um sinal negativo, menos 2 beta, que multiplica o que eu vou chamar de talvez n de A, que é o número de elos entre um vértice em A e um vértice fora de A. Tá? Então, n de A é o número de elos, de arestas. Número de arestas, eu falei vértice, é aresta. Número de arestas é tal que, se essa aresta é uma aresta, E1 é 2, tal que E1 pertence a A e E2 pertence a A complementar. Tá? Em particular, C de A é igual a C de A complementar. Se eu pegar Bom, e esses coeficientes, eles dependem de lambda também. Tá certo? Se eu mudar o lambda, eu posso estar acrescentando. Então, eles dependem de lambda e eles têm essa propriedade, talvez seja lambda menos A, que é igual a C de A, que é igual a exponencial menos 2 beta. Tá? Isso por causa das condições de contorno livre, né? Exatamente, eu não tenho... Quer dizer, porque eu não tenho... Contorno livre apareceu aqui porque eu não tenho nada... Minha energia é essa. Então só aparecem arestas dentro de lambda. Tudo bem?
Todos concordam até aqui? Muito bem, então está aqui o meu polinômio e eu quero mostrar que esse polinômio é sempre diferente de zero dentro do círculo unitário. Tá? Eu tenho esse polinômio. Eu tenho um polinômio P de Z, P lambda de Z, que é A subconjunto de lambda, C de A, Z a potência A, módulo de A, e eu quero mostrar que P lambda de Z é diferente de zero para todo Z no disco unitário, no círculo unitário. Então a prova vai ser uma prova por indução. Vamos pegar o caso de um vértice, uma aresta. Vamos pegar um vértice com aresta e vamos tentar ir acrescentando arestas a esse conjunto. Então a prova é por indução. No número de arestas. E vamos pegar o caso onde eu tenho uma aresta. Então eu estou numa situação em que eu tenho uma aresta e dois vértices. Tá. E vou fazer uma modificação aqui. Aqui eu tenho um polinômio de grau alto. Então, ao invés de fazer, eu vou pegar um polinômio de grau 1, mas com várias variáveis. Então, eu vou definir um Q lambda de z x para x em lambda, que vai ser igual a soma sobre todos os subconjuntos de C A, e aqui eu vou tomar x em A de Z de x. Tá? Defini esse novo polinômio, que agora em todas as variáveis tem grau 1, mas eu tenho várias variáveis, e é claro que se eu provar, bom, primeiro é claro que Q lambda de Z, se eu botar todas as variáveis Z de x igual a Z, isso aqui vai me dar o P lambda de Z. E, em particular, eu teria provado o resultado se eu mostrar que Q lambda de Zx é diferente de zero para todo Zx no disco, no círculo unitário. Tá? Vou provar para todo Z no círculo unitário, para todo Zx no círculo unitário, isso aqui é Z de x. Então, isso aqui, estou pedindo que para todo x em lambda, Z de x seja um ponto do círculo unitário, e eu vou mostrar que, então, Q é diferente de zero. Então, isso vai garantir o resultado anterior.
é Q lambda é a função de C a lambda em então, bom, então vamos provar. Então, eu quero estudar Q lambda de 0. Bom, vou botar um chapéu aqui para lembrar que isso aí é um vetor. Z1, Z2, Zx, x em lambda. Tá certo? E agora vamos estudar o caso mais simples. Então, quanto vale Q lambda? Agora eu tenho dois vértices, Zx e Y, então Q é uma função de Z de x, Z de Y. Tá? Bom, e agora vou olhar para cá, né, a definição de Q lambda. Então eu tenho que olhar todos os subconjuntos de lambda, tem 4. Tem um C do vazio, que vai me dar constante, mais C de x, Z de x, mais C de y, Z de y, mais C xy, Z de x, Z de y. Então, quanto vale C de vazio? Então, eu pego o conjunto vazio, vejo quantos vértices tem que unam um vazio a... Lembra como é que a gente define o C de um conjunto A? A gente vê todos os elos que unem A ao complemento de A. Bom, então... Bom, e aí a gente pega a potência. Então é 0, lembra, né? A gente pega todos os elos que unem A ao complemento de A, menos 2 beta e exponencial. Então 0 deu 1. Então, bom, então agora x tem uma aresta, que liga x ao complementar de x, que é y. Então, n de x é 1, então eu vou ter uma exponencial menos 2 beta. Então, eu tenho aqui exponencial menos 2 beta, vezes z de x, mais exponencial menos 2 beta z de y, mais, quando eu pego o conjunto a, x, y, a gente viu que é igual, n é igual ao complementar n do complementar é 0, então aqui eu vou ter 1. Então, zx e y. Tá? Então, esse é o polinômio que eu encontro e eu estou interessado em saber se esse polinômio pode ser igual a 0. Não pode fazer zx igual a z, y não. Como? Que é o caso geral, você. Não quer dizer x igual a z, y não. Não, eu vou olhar zx. Vai me facilitar a vida olhar esses polinômios de ordem 1. Então, eu não vou pegar zx igual a zy. Tudo bem? Bom, tá? Então, essa é a fórmula que a gente obtém. E eu quero ver se, quando é que isso, eu quero mostrar que isso aqui é diferente de 0. Tá? Então, vou igualar isso a 0.
E veja o que acontece. Então, quando é que 1 mais E menos 2 beta Z de x mais E menos 2 beta Z de y mais Zx, Zy igual a 0. Bom, isso vai me dar uma relação entre Zx e Zy. Então eu tenho aqui que 1 mais E menos 2 beta Zy vai ser igual a Zx, Zy, bom, menos mais E menos 2 beta. Tá? Então Zx é igual a menos 1 mais E menos 2 beta Zy, Zy mais E menos 2 beta. Então, se esse polinômio vale 0, Zx e Zy tem que satisfazer essa relação. Ora, bom, a função f de z, isso aqui é chamada transformada de Möbius, e a transformada, então f de z, que é 1 mais E menos 2 beta Z, Zy mais E menos 2 beta, com beta maior que 0, é chamado de transformada de Möbius, que tem a seguinte propriedade. Ela pega o círculo unitário e manda para o complementar do círculo unitário. Tá? Então, se Zy está dentro, Zx está fora, e, portanto, esse negócio não pode ser igual a 0 com os dois pontos dentro. Ou se Zy está dentro, o Zx está fora. Tá? Eu queria garantir que isso não era 0 se Zx e Zy estavam dentro do círculo unitário. Aí eu mostrei que se é igual a 0, então um dos dois tem que estar fora. E, portanto, eu mostrei que não pode ser 0 com os dois dentro. Não, eu estou... O H é estritamente... A parte real de H é estritamente positiva, já apaguei. Pode ter zeros na fronteira. Eu não estou excluindo a possibilidade de ter zeros na fronteira. Eu quero mostrar que não tem zeros no interior do círculo unitário. Né? Lembra, Z era exponencial menos 2H. E H... tinha a parte real de H era estritamente positiva, né? Porque a gente está interessado com tem o campo externo. Então a gente está interessado no interior do círculo unitário. Tudo bem? Bom, então isso prova o teorema no caso mais simples, onde você tem uma única aresta. E agora vamos por indução. Então, eu vou supor, eu tenho lá um lambda, tá? Eu tenho o Q de lambda, e eu já mostrei que QZ de lambda é diferente de 0, se todos os Z's estiverem no interior do círculo unitário. Tá? Já estou por indução, já cheguei lá aos lambdas. E vou acrescentar uma aresta. Então você tem seu conjunto lambda, você acrescenta uma aresta. Bom, essa aresta que você acrescenta, ela pode estar unindo dois vértices que não pertenciam ao seu conjunto original. Um dos vértices podia pertencer ao seu conjunto original e você acrescentou outro, ou os dois vértices pertenciam ao seu conjunto original. Tá? Então você tem três situações possíveis. A primeira é que você tinha aqui o seu conjunto lambda e você acrescentou
um ponto x e um ponto y que não pertenciam a lambda, então você acrescentou uma nova aresta que envolve pontos que não pertencem a lambda. Uma segunda possibilidade é você tem aqui seu conjunto lambda. Eu estou construindo grafos cada vez maior, acrescentando arestas, tá certo? Então suponha que você já tem lambda, que lá é um seu grafo qualquer, e você acrescenta uma aresta, então você pode eventualmente utilizar um vértice que já existia e acrescentar um novo vértice. Ou a terceira situação, você tinha um vértice x, um vértice y que já estavam, então que já eram conectados ao seu conjunto original, que não eram conectados entre si, e você acrescentou esse novo vértice, essa nova aresta. Tá, essas são as três situações possíveis. E a gente vai ter que analisar cada uma delas separadamente. Tá bom? Tá, a prova é uma prova por indução no número de arestas, você está acrescentando arestas, você não está exigindo que o conjunto seja conexo, você está acrescentando arestas e, portanto, você tem que analisar cada um desses três casos. Vamos chamar de lambda estrela, vai ser o novo conjunto. Estou analisando o caso 1 primeiro. Então, o novo conjunto, lambda estrela, vai ser lambda união xy. E ele tem o z anterior, o zx e o zy como variáveis. Tá? Muito bem, e por definição, isso Z é péssimo. Tá? W em A. Agora, eu não estou escrevendo aqui, mas essas constantes C de A, elas fazem referência ao conjunto lambda estrela. Vocês lembram que esses coeficientes dependiam do conjunto. Tá? Então, para não carregar a notação, bom, vou escrever uma vez aqui, mas esses coeficientes dizem respeito ao conjunto lambda estrela. E aqui vocês notam, eu posso ter 4 situações, ou nenhuma das variáveis zx, zy aparece, ou uma delas aparece, ou as duas aparecem. Isso é, eu vou reescrever todos os subconjuntos de lambda, com todos aqueles que não contêm nem x nem y, aqueles que só contêm x, que só contêm y, que só contêm os dois. Tá? Então eu vou reescrever isso aqui como todos os b's que são subconjuntos de lambda, e aí vou acrescentar x, vou acrescentar y, os dois ou nenhum. Então tem o primeiro, eu não acrescento ninguém. Se eu não acrescento ninguém, isso aqui é A, e aqui eu tenho, vamos escrever isso aqui como z de A. Tá bom? Para não ficar carregando.
eu tenho CB união X, tá? ZB união X. Então aqui estão todos os conjuntos que contêm X. Está clara a notação? Em vez de escrever B união X, eu passei a escrever BXY, BY, para escrever B união Y. Tudo bem? Bom, agora eu quero representar esses... o que apareceu aqui é exatamente o meu Q original, a não ser pelo fato daqui eu ter o lambda estrela e eu ter que passar para lambda, porque os meus coeficientes do Q original tinham lambda e não lambda estrela. Tá? Então eu quero trocar os lambda estrela por lambda, para poder exprimir esses polinômios em termos do polinômio original Q. Bom, então, vamos olhar cada um separadamente. Tá? Aqui eu estou tomando um subconjunto de lambda, então está aqui o meu lambda, aqui eu tenho o x e o y, e eu tomei um conjunto B, um subconjunto B de lambda, e estou olhando todas as arestas que ligam B a B complementar em lambda estrela. Tá? Bom, como nem x nem y estão ligados aqui em lambda, o número de arestas que liga B a B complementar em lambda é o mesmo do número de arestas que liga B a B complementar em lambda estrela. Tá? Porque eu não tenho nenhuma aresta que vai me ligar B a x. Porque x e y estão ligados a lambda. Então, esse conjunto, esse coeficiente é exatamente o CB original. Tudo bem? Agora, vamos olhar o caso em que eu tenho um subconjunto B e X. Então, o conjunto agora é formado pela união de B, que é um subconjunto de lambda, e X. E estou olhando as arestas. Então, nesse caso, quando eu olhar em lambda estrela, eu vou ter uma aresta adicional ao número de arestas que liga B a B complementar em lambda. Então, o N é igual, o N estrela é igual ao N original mais 1, e isso vai na exponencial com exponencial menos 2 beta. Então, esse coeficiente é igual a exponencial menos 2 beta, o CB. Onde esses coeficientes amarelos sempre se referem a lambda e não mais lambda estrela. Tá? Bom, mesmo raciocínio para esse, que nada distingue do anterior. Então, isso aqui é CB exponencial menos 2 beta. E, finalmente, CBXY. Então, eu tenho B e acrescentei o conjunto XY. E estou olhando todas as arestas que ligam a união de B com XY ao complementar desse conjunto. Então, essas são exatamente essas arestas aqui. Então, isso, de novo, é igual a C de B.
Tudo bem? Bom, então vamos ver o que a gente obteve. Tivemos que o Q, lambda estrela de Z, Zx, Zy é igual. Então, esse termo aqui é o Q. Essa primeira soma é exatamente o Q original. Aqui eu tenho o Q original multiplicando exponencial menos 2 betas e de x. Mesma coisa aqui, só aqui com z de y. E aqui eu tenho o Q original multiplicando zx e y. Então isso é o Q original que multiplica 1 mais E menos 2 beta z de x mais E menos 2 beta z de y mais zx zy. Tá? Que é exatamente o polinômio que nós obtivemos no caso de uma única aresta. E esse é o polinômio original. Então, por indução, esse é diferente de zero se todos os z de x assumem valores no interior do círculo unitário, e esse aqui nós já mostramos que também tem essa mesma propriedade, e, portanto, o produto tem essa propriedade. Então, no caso em que a aresta que você adicionou envolve dois vértices que não pertencem a lambda, é trivial o passo de indução. Então a gente provou o teorema para um monte de arestas conectadas. Provamos para um monte de arestas conectadas. A gente provou para árvores desconectadas depois. Depois para árvores e finalmente para grafos. Tudo bem? Bom, então vamos passar ao segundo caso. Bom, então eu vou repetir a mesma brincadeira. Lambda estrela agora é lambda união xy, só que nós estamos numa situação em que um dos vértices. Como? Seria só lambda união y. É só um vértice que está acrescentando. Só um vértice que a gente está acrescentando. Só que o que a gente vai fazer é considerar que a gente tem um x aqui, um x' e um y, olhar essa situação e depois identificar esses dois vértices. Tá? Deixa eu identificar. O que significa isso? Não estou em dúvida. Eu vou trabalhar com
com polinômios onde eu vou identificar os EX, um EX de linha e um EY. Então eu vou exprimir todos esses polinômios em termos, olhando sempre que aparecem, separando os termos em função dessas três variáveis. Então eu vou ter lá na verdade, dessas duas variáveis. Então eu vou ter um polinômio em que tem um pedaço em que aparecem as duas, um pedaço que aparece uma só, etc. Muito bem, aí esse polinômio que tem 4 partes, eu vou fazer uma transformação desse polinômio. Transformar esse polinômio. Vou mostrar que essa transformação corresponde exatamente a considerar que x e x' são o mesmo vértice. Vou mostrar o fato de eu saber que nesse polinômio, isso não pode, quer dizer, naquele polinômio original, nenhum desses vértices, eu não tinha zero dentro do disco unitário, e mostrar que se isso é verdade para um polinômio, essa transformação tem a transformada desse polinômio também tem essa propriedade. E aí conclui daí. Então não sei se está claro. Bom, não queria apagar isso aqui que eu talvez utilize. Eu tenho esse novo polinômio, que é lambda estrela, que tem agora o z anterior, o zy, zx e zx'. Tá? Então eu vou escrever isso aqui como soma de 4 polinômios. Bom, P1 que não vai ter ninguém, P2 vai ter o z, P3 vai ter o zx' e o P4 que vai ter os dois. Bom, esse cara aqui a gente sabe que ele não tem nenhum zero no interior do disco unitário. Então isso vai ser uma primeira afirmação. Segunda afirmação vai ser, bom, eu vou transformar aquele polinômio, vamos chamar esse polinômio de P chapéu, num polinômio que vai ser, eu acho, P1 mais, vamos pegar P3. Vamos ver. P1 mais P4, VZ, alguma coisa. P4. Muito bem, P1 mais P4. Então, vamos mostrar que se esse polinômio não tem, então esse também não tem. Zeros, quer dizer que se P chapéu, que eu já sei, é diferente de zero para todo ponto no disco unitário, então P1 mais P4 também tem essa propriedade. E terceira observação é que se eu identificar x e x', o que eu tenho é P1 mais P4 zero. Então a gente vai fazer isso em 3 etapas. Três etapas. A primeira etapa vai ser assumir que esses vértices são distintos e criar meu polinômio. Ora, para esse polinômio, pela etapa anterior, eu sei que ele tem essas propriedades. Z chapéu é o Z anterior menos o x é um vértice. Menos o x. Eu quero distinguir o x.
Então, esse cara aqui é idêntico à situação anterior. E, portanto, ele não vale zero se os Z's assumem valores dentro do disco unitário. E eu posso representar por uma soma de polinômios, onde cada um vai levar em conta se você tem x, se o zx aparece, se o zx' aparece. Tá certo? Segunda etapa, eu vou transformar esse polinômio em um outro polinômio. E mostrar que se o primeiro polinômio tem essa propriedade, o segundo também tem. Terceira etapa, eu vou mostrar que, na verdade, se eu identificar x com x', isso é, se eu considerar o gráfico que eu quero, então o polinômio associado a ele é exatamente a projeção, o P1 mais P4. Não seria um z ao quadrado, não? Não, vai ser z. A transformação, você define o que você quiser. A que funciona é essa. Tá certo? Bom, a gente vai ver em detalhes. Pergunta sobre essa estratégia. Tá? Então, deixa eu ver quais vão ser as notações. Tá. Bom, então eu estou nessa situação aqui por enquanto. Estou nessa situação e eu quero escrever o polinômio associado a essa situação, mas agora, em vez de levar em consideração zx e y, eu estou interessado em que acontece com zx, zx'. São esses os... Bom. Por definição, esse polinômio é CB, ZB. Não, ZB é o produto. Agora vamos olhar todas as situações que se B contém x, x', B não contém, etc. Então isso são todos os B's tá? Então, eu estou querendo distinguir esses dois vértices. Então, eu quero saber se B contém os dois, B só contém um, B não contém nenhum. Então, eu tenho que fazer uma união sobre todos os B's, que são... Eu tirei o x de lambda e acrescentei o y. Então, nesse termo aqui não aparece ninguém. Não aparece nem o zx,
nem o zx'. Tá? Quando eu acrescentei o conjunto, os pontos x' e y, eu transformei lambda no conjunto lambda união x, y'. Tá? Agora eu estou pegando todos os subconjuntos desse cara aqui. Tá? Mas eu quero distinguir 4 categorias. Todos aqueles subconjuntos que não contêm nem x nem x', aqueles que contêm x e não x', etc. Então, para fazer isso, eu vou pegar todos os subconjuntos de B, desse conjunto aqui, menos x, x'. E quem é pegar menos x, x'? É tirar o x de B, o x de lambda, desculpe, e acrescentar o y. E pegar todos os subconjuntos B. E aí, acrescentar os dois, acrescentar só um, ou não acrescentar nenhum. Então, aqui eu não acrescentei nenhum. Tá certo? Aqui eu acrescentei o x. Bom, não vou ficar escrevendo aonde está B. Então, aqui tem todos os termos da soma original em que não aparece nem zx nem zx'. Aqui todos os termos em que aparece z de x. Aqui todos só z de x. Aqui todos os termos em que só aparece zx'. E aqui todos os termos em que só aparecem os dois. Então, muito bem. Então agora eu preciso transformar esses coeficientes nos coeficientes originais. Bom, uma coisa que eu já posso fazer é introduzir uma notação. Eu vou chamar isso aqui. Então, o P mais de Z, que vai ser esse primeiro termo. Deixa eu ver se é essa notação que ele usa. Então, P mais é onde não aparece nem zx nem zx', mais P mais menos de Z, que é esse segundo termo aqui, zx', mais P menos mais de Z, zx, mais P menos Z, zx, zx'. Tá bom? Então, P é esse polinômio, está escrito aqui. P mais menos é esse polinômio, mas sem o zx', que eu escrevi aqui, tirando o zx', que está aqui. P menos é esse polinômio que apareceu aqui sem o z de x. E P menos é esse sem esse termo. Tá? Então, essa é a definição de P mais. E bom, tá certo? Ora, nós vimos que se eu acrescentar
essa aresta, esse elo, fora do conjunto, então o novo polinômio satisfaz a propriedade de não ter zeros dentro do círculo unitário. Então eu sei que Q Então vamos considerar agora o polinômio P mais de Z mais Z P menos menos. Se essa soma aqui quando é que eu sei que P mais de Z menos então agora eu vou pegar Z de x igual a zx'. Então eu vou pegar essa variável igual a essa variável. Estou identificando agora essas duas variáveis. E vamos chamá-la de W. Então, vou olhar isso como polinômio W. Eu sei que esse polinômio não tem raízes, as raízes desse polinômio não pertencem a D. Tá? Eu sei que se eu pegar todos os Z's dentro do círculo unitário, esse Q é diferente de zero. Mas esse Q é esse polinômio aqui com W. Esse polinômio, se eu pegar Z de x igual a W e Z de x' igual a W, se torna esse polinômio aqui, por aquela identidade. Né? O Q eu pude escrever como aquela soma. Esse Q é igual a essa soma. Então, se eu pegar no Q Z de x e Zx' igual a W, o polinômio se torna esse polinômio aqui. Estou pensando W como uma variável. Então, isso aqui, por enquanto, Z e W são variáveis. E eu sei que isso aqui não pode ser zero se todos os Z estiverem dentro do círculo unitário e W também dentro do círculo unitário. Tá? Bom, agora eu fixei o Z e estou olhando isso aqui como um polinômio em W.
Os e's estão todos eles dentro do círculo unitário. Então eu sei que quando o W está no círculo unitário, o W não é raiz, não pode ser zero. Então todas as raízes estão fora do círculo, do interior do círculo unitário. Então eu vou chamar de lambda 1, lambda 2, as raízes. O produto dessas duas raízes, produto de duas raízes de um polinômio, aqui eu tenho, bom, chama isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Então, o produto das duas raízes de um polinômio é menos B sobre A. Não é isso? Então, isso aqui é menos B sobre A. Como? A soma. Então, quanto é o produto? C sobre A. C sobre A. Ótimo. Menos C sobre A. Ou C sobre A? C sobre A. Tá? Bom, quem é C? É P++ e A é P-. Então, como cada um do W1 e W2 tem que estar fora do círculo unitário, o produto vai estar fora do círculo unitário. Bem, isso significa que aquele meu polinômio que eu apaguei, que era o P++, não pode ter uma raiz z de x no círculo unitário. Porque se isso aqui é igual a zero, então z vai ser igual a P menos menos dividido por P mais mais. Não, isso aqui é menos menos. Desculpa. Esse polinômio não pode ter uma solução dentro do círculo unitário. Certo? Porque se você olhar essa solução é igual a menos P menos menos dividido por P mais mais, desculpe, P mais mais dividido por P menos menos, que está fora do círculo unitário. Tá? Então, esse argumento nos permitiu mostrar que esse polinômio aqui não tem raízes dentro do círculo unitário. Concordaram? Então? Não? Não, porque esse a gente já sabe. Pelo produto, né? Que não tem. A gente sabe pelo produto que não tem zero. Não, porque eu sei que essa soma não tem zeros.
Então, em particular, se eu tomo W igual a zero, esse cara aqui não pode ser zero. E, portanto, os P's não podem ter... Mas já estava garantido não pelo produto aí. Que produto? Ômega 1 vezes ômega 2. Ômega 1 vezes... Três raízes. O produto da raiz está fora do ciclo. Sim. Também. Né? Sim, as raízes não podiam ser, quer dizer, as raízes desse polinômio para W não podiam ser zero, e isso garantia que esses polinômios não eram zero. P menos menos. Tudo bem, mas se o P menos menos for zero, o P está garantido que eu não tenho solução aqui. Tá? Bom, então se o P menos menos for zero, o que eu quero garantir é que esse polinômio aqui não tem soluções, não tem raiz no círculo unitário. Tá certo? Se o P menos menos é zero, eu reduzo ao P mais mais. Tá. Ora, o P mais mais, eu sei que esse polinômio não tem raízes no círculo unitário. Então, se eu tomo W igual a zero, eu garanto que P mais mais não tem raiz no círculo unitário. Então, P mais mais não tem raízes, portanto, se o P menos menos é zero, então garante que esse produto, essa soma aqui não tem raízes. E por outro lado, se o P menos menos for diferente de zero, eu tenho as duas, produto das duas raízes que está fora, então elas não são zero. E portanto, esse polinômio não tem raízes no círculo unitário. Muito bem, então a gente mostrou que esse polinômio não tem raízes no círculo unitário. A única coisa que falta mostrar é que se eu identificar x com x', o polinômio que eu obtenho é exatamente esse polinômio aqui. Tá claro? Bem, então isso é uma conta que a gente vai fazer agora. Então eu estou numa situação em que eu vou identificar, eu tenho o x, que tem certo número de elos, y, e eu quero calcular quanto vale esse polinômio, distinguindo os pedaços em que x aparece e o x não aparece. Então, o que é lambda estrela de z. Então, a única coisa, o único fator que eu introduzi foi o zy. Tá? O z. Então, aqui eu vou tomar todos os b's e vou tirar x. Então eu tenho o C, B, estrela.
Tá certo? Então, tá? Então, eu acrescentei y a lambda e agora eu estou querendo separar os polinômios em que aparece z de x e os que não aparecem, então eu vou tomar todos os subconjuntos de lambda união y menos x. Então, esse polinômio foi o que eu chamei de P++, que eu gostaria de mostrar que isso aqui é o P++, isso aqui vai ser o P menos menos. Então vamos calcular isso. A única coisa que eu tenho que calcular são esses fatores CB estrela. Então eu tenho um B. Na segunda soma, menos o que ali? O termo aí. Esse aqui? Sim. Menos x. Como aqui? Eu peguei o conjunto lambda, que já contém x, acrescentei a ele y. Então esse é o conjunto maior. Tá? E agora eu quero distinguir todos os conjuntos Bs que contêm x e que não contêm x. Então eu peguei todos os subconjuntos de Bs, tirando o x do meu conjunto, botei o B sozinho ou o B com x. Então isso aqui me deu uma enumeração de todos os subconjuntos. Muito bem, então agora eu preciso calcular o CB estrela em termos do CB. Então, o primeiro quer dizer, esse conjunto B não contém x. Ele não tem nenhum elo com y, porque y foi um vértice que eu acrescentei. Então, ele tem um certo número de elos com o seu complementar, que seria o mesmo se eu não tivesse acrescentado o conjunto y. Então, o que eu digo é que isso aqui é igual ao CB do lambda original. Tá? O número de arestas entre B e o complementar, B é um vamos considerar o caso em que B contém y e B que não contém y. Como? O que você quer fazer? São os mesmos. Eu preciso mostrar. Em vez de comparar com lambda, vamos tentar comparar com lambda união y. Talvez assim seja mais simples a conta. Não, uma possibilidade é você escrever tudo isso em termos dos C lambda originais. Mas aí eu não vejo como fazer isso sem botar o y na jogada. Isso é separar os conjuntos B que contêm y dos conjuntos B que não contêm y. E multiplicar por 2 o número de termos que a gente tem. Vou tentar ver se exprimindo todo mundo como termo de CB lambda união y, a gente consegue obter uma identidade. Bom, então eu tenho um conjunto lambda, onde eu acrescentei um ponto y, eu tenho um conjunto B
que contém y ou não, e eu tenho um x. Não, bom, vocês têm, eu não vejo como não distinguir y do resto. No es el mismo índice. Tengo ali lambda união y. Não, porque aqui você tem o x', quer dizer, você tem um termo a mais. Não, são todos iguais. O meu problema são os coeficientes. Como é que eu vou calcular os coeficientes? Quer dizer, eu tenho que exprimir esses coeficientes e aqueles coeficientes em termos de dos mesmos coeficientes. Mas o B, ali na frente 4, ele tem ZY. Desculpe? Ele tem o y aqui. E o B, o ZB, né, ele inclui ZY. ZY. E aqui, Quer dizer, aqui ele pode incluir ou pode não incluir o y. Como ali. Quer dizer, de fato as somas são as mesmas, mas... Não dá para ver a partir dessas 4 somas aí, não? Porque não faz sentido o zx aparecer e o zx' não aparecer. Então os dois termos cruzados aparecem. E o zx e zx' são a mesma coisa, eles viram uma variável só. Aí dá... Estou convencido. Qual é o problema se o y aparece? Porque a indução é sobre o número da... Não tem nenhum problema. Quer dizer, a minha dificuldade é exprimir tanto esse coeficiente como esse coeficiente em termos do mesmo conjunto. Nós vimos que esses coeficientes dependem do conjunto. Eu acho que a outra coeficiente é o mesmo C com y mais bueno, o número de arestas Sim. é o mesmo da anterior conjunto mais x. O aporte que tem y com x lá, é o mesmo que tem y com x' lá. No complementar. Então, sua afirmação é de que esse CB estrela é o CB exponencial menos 2 beta. Bom, esse CB... O CB de embaixo Esse aqui. é o CB o primeiro CB, é o CB estrela. Tudo bem, isso eu concordo, mas como é que eu preciso exprimir aquele CB, eu preciso identificar essas funções com aquelas funções. Então eu preciso identificar esses coeficientes com aqueles. Nessa parte, a arista é x, y, x'. E y com x não está. Mas aqui sim. Então o aporte que temos lá com x' se conta. Então aqui o aporte que tem está reemplazado por a arista y com x. Bem, vamos encerrar por aqui e vamos continuar amanhã com uma conta mais clara.